nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, a paz de Jesus, o amor de Maria, que Deus te abençoe. Aqui quem fala é o Igor e estamos continuando a nossa formação este sábado, falando sobre Nossa Senhora. E nós agora estamos falando sobre as consequências. Nos vídeos passados, nós falamos um pouquinho sobre a glória de Maria. Então agora a gente vai falar propriamente da consagração. Qual é a consequência de você se entregar a Maria como um consagrado? Então, já quero deixar aqui pedir para você já se inscrever, já curtir este vídeo, se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar, para poder você nos ajudar a levar estes conhecimentos para mais pessoas. E se você, caso perdeu algum vídeo dessa série, tem nossa playlist para você poder seguir, tá bom? Com todos os vídeos dessa série, com todos os vídeos dessa formação, tá bom? Então vamos começar aqui no número 37 e vamos seguindo nessa formação durante os próximos capítulos. Então, vamos lá. O São Luís ele coloca aqui pra gente que Maria, a primeira consequência de se consagrar a Maria é que Maria é a rainha dos corações. Então ele mesmo diz aqui: do que ficou dito, deve-se concluir evidentemente que, primeiro, Maria recebeu de Deus um grande domínio sobre as almas dos eleitos, pois ela não pode estabelecer neles sua residência como Deus Pai lhe ordenou, não pode formá-los, nutri-los, fazê-los nascer para a vida eterna como sua mãe, possuí-los como herança e partilha, formá-los em Jesus Cristo e Jesus Cristo neles, não pode implantar em seus corações as raízes de suas virtudes e ser a companheira inseparável do Espírito Santo em todos os seus trabalhos de graça, não pode, repito, fazer todas essas coisas se não tiver direito e domínio sobre suas almas, por uma graça singular do Altíssimo. Essa graça é que lhe deu autoridade sobre o Filho único e natural de Deus, lhe foi concedida também sobre os seus filhos adotivos, não só quanto ao corpo, o que seria pouco, mas também quanto à alma. Então Maria, ela é rainha dos santos. Aquelas pessoas que têm uma vocação, aquelas pessoas que querem se consagrar a Maria, que querem ser santos, que buscam isto, ela tem o domínio sobre o corpo e sobre a alma. Então, é ela quem permite, é ela quem escolhe o que vai acontecer com cada um, Ela fala assim: olha, eu quero que ele passe por isso para que ele seja mais santo. Ela tem o domínio e o direito total sobre essas almas, principalmente sobre os consagrados. Quando você se consagra, você toma a sua vida, entrega a sua vida para ela. Você pega nas mãos e fala: eu, a partir de hoje, não tenho mais direito e domínio sobre a minha vida. Tudo que eu faço agora é para Maria, para que Maria entregue para Jesus. Maria é rainha do céu e da terra por graça, como Jesus é rei por natureza e por conquista. Ora, como o reino de Jesus Cristo compreende principalmente os corações, o coração ou o interior do homem, conforme a palavra de Lucas 17, o reino de Deus está no meio de vós, o reino da Santíssima Virgem está principalmente no interior do homem, isto é, em sua alma, e é principalmente nas almas que ela é mais glorificada com seu Filho do que em todas as criaturas visíveis, e podemos chamá-la com os santos a rainha dos corações. Então Maria, ela é necessária, para você entender. Nossa Senhora, ela está na alma da pessoa. Como? Intercedendo. Intercedendo para que você tenha boas virtudes, intercedendo para que você se entregue mais a Jesus. Então Maria, ela vai sempre fazer isso para você. Principalmente quando você se consagra a Maria, ela tem um maior domínio ainda, porque você se consagra inteiramente para ela, falando: olha Maria, eu quero que você tome conta da minha vida e me entregue para Jesus de forma perfeita. E isso você vai fazer.
Você vai estar entregando para ela todo o domínio, todo o direito que você teria, você vai entregando para ela, você vai determinando para ela, olha, eu quero ser como você, eu quero seguir a Jesus como você. Então você vai dando essa autoridade para ela. Então assim ela consegue colocar na sua alma cada vez mais a figura de Cristo. Nós temos várias pessoas, vários santos que falam que Maria é a forma de Deus, a forma Dei, né? Aquela que dá forma a Deus, né? Porque Deus, ele não tem uma forma, ele é um espírito. Mas quando Jesus, que é a única pessoa da Santíssima Trindade, né? A única pessoa do Filho, né? Ele é o Filho, ele chega e toma uma forma humana, né? Como? Assumindo uma natureza humana também. Ele não deixa a sua divindade, a sua natureza divina do Filho, não deixa de ser Deus. E não são duas pessoas, uma pessoa humana e uma pessoa divina. É uma pessoa divina, com uma natureza divina e com uma natureza humana. Ele assume para si uma natureza humana, com uma união, chamada união hipostática, que une essa pessoa, que une a natureza humana à natureza divina, e por isso que a gente pode adorar o corpo de Cristo. Por isso que a gente pode adorar, né, o sangue de Cristo, a alma de Cristo, porque ele está muito unido de uma forma especial, uma forma somente de Cristo mesmo, no seu corpo e na sua alma, tá? Então, Maria ela vai introduzir neste corpo humano nosso a alma, o corpo de Cristo, né? Mas também convidando a pessoa divina de Cristo, que está nesse corpo e nesta alma, a produzir os efeitos, vai nos moldando a sermos semelhantes a Cristo por graça, tá? Porque não é por mérito, a gente não merece estar unidos a Cristo, mas quando Jesus ressuscitou, ele abriu para nós a via de estarmos com Deus, né? Uma via que a gente perdeu com o pecado original. Então na ressurreição ele levou isso de volta, ele tornou uma criação, ele reconfigurou a criação, tá bom? Segunda consequência, São Luís nos diz aqui que Maria é necessária aos homens para chegarem a seu fim último. Então vamos lá. Em segundo lugar, é preciso concluir que a Santíssima Virgem, sendo necessária a Deus, de uma necessidade chamada hipotética, devido à sua vontade, é muito mais necessária aos homens para chegarem ao seu fim. Não se confunda, portanto, a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos santos, como se não fosse mais necessária que a destes e apenas de superrogação. Então ele fala aqui, não vamos confundir Maria como uma santona, uma santa maior que os santos. Não, ela é necessária para que nós possamos ser santos, tá? Maria, ela está num outro nível, ela não é uma santa, ela é uma mãe de Deus. Como que ela é mãe de Deus? Deus só tem, eu vou repetir isso aqui de novo. Deus, né? A Santíssima Trindade, a pessoa do Filho, é divina. Então, quando Jesus se encarna, toma para si a natureza humana, não gerou uma nova pessoa, uma pessoa humana, né? Quando você fala, você é filho de quem? Né? Você é mãe de quem? Você não fala, você é mãe do quê? Você pergunta da pessoa e não do que ela é, né? Então, Maria é mãe da pessoa divina de Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho Eterno. Se for perguntar, mas você é filho de quê? Tudo bem, aí você está falando sobre o corpo, sobre a humanidade de Cristo, a natureza humana. A Maria, ela é mãe da natureza humana de Jesus, sim, mas ela é mãe da pessoa de Cristo, né? Ela é mãe porque Jesus quis ser filho, né? Ele colocou-se em ser um filho de Maria. Então ela não é uma mulher qualquer, não tem como a gente falar aqui, não, Maria é humana, então ela é mãe da pessoa humana. Não, Maria é mãe de Jesus, e ponto, tá? Às vezes fica meio confuso, tem gente que fala muito melhor do que eu sobre esses aspectos, mas tem tudo a ver
com a união hipostática de Cristo. Não existem duas pessoas em Jesus, existe uma pessoa e duas naturezas. Então é isso que tem que ficar bem claro, é isso que tem que ficar bem na nossa cabeça, porque pode dar confusão se você vier com uma ideia, né, de que existem duas pessoas. Isso daí não é assim, não é isso que a igreja ensina, tá bom? Então vamos lá. Então assim, Nossa Senhora, ela é necessária para que a gente chegue no nosso fim último. E qual é esse fim? É se unir a Cristo, tá? Então Maria, ela traz para a humanidade os homens, né, o homem, o novo Adão, que é Jesus, ela traz para essa humanidade por uma necessidade hipotética que ele fala. Qual é a necessidade hipotética? Deus precisou de Maria. Mas por que ele precisou de Maria? Porque ele quis precisar. Deus não precisaria se ele não quisesse, mas ele quis. Então essa é a necessidade que ele chama aqui necessidade hipotética. Então a hipotética é porque ele quis e pronto. Ele quis depender de Maria para poder vir ao mundo. Ele não precisaria de ninguém para vir, mas ele quis. Então, da mesma forma que Deus necessitou de Maria para vir ao mundo, para que Jesus nascesse, então nós precisamos de fato dela, né? Nós realmente precisamos dela para que a gente possa chegar a Jesus. Porque ela é o caminho para o caminho. Ela é o caminho para Jesus. Ela nos aponta, olha, siga aquele filho, siga meu filho, faça tudo o que ele vos disser. Entendeu? Então vamos lá. Agora nessa questão da superergação. Não devemos confundir Maria com Santo Antônio, com São Padre Pio, que está chegando aí, né? Não devemos confundir com eles. Por que a gente não pode confundir com o Santo Padre Pio, com os outros santos? Porque Maria, ela é muito mais do que esses santos. Maria é a rainha dos santos. Maria não é uma santa que ficou mais poderosa. Não é assim, tá? Maria, ela tem uma ligação muito particular com Deus através de Jesus. Ninguém na hierarquia angélica ou na hierarquia dos santos vai ter essa unidade tão perfeita que ela tem. Por quê? Porque Maria, em primeiro lugar, ela não teve a mácula, ela é imaculada, ela não teve a mancha do pecado original. Então ela começa por aqui, ela não teve a mancha do pecado original. O segundo, Maria, ela tem uma unidade perfeita com o Filho quando ela gera no seu ventre o corpo de Cristo, o corpo humano de Cristo. Então, no seu ventre, ela está com uma pessoa divina e gerando para essa pessoa divina um corpo humano. Então, essa é uma realidade que nenhum santo vai ter. Nem do Antigo Testamento e nem do Novo Testamento. Ninguém vai ter isso. Isso é uma particularidade de Maria. Outra coisa especial que ela tem, ela gera o corpo místico de Jesus, que é a igreja. Então Jesus incumbiu Maria de gestar o restante do corpo místico de Jesus, na qual Jesus é a cabeça. Então, ela é a mãe da igreja. Então a gente tem que ter essa noção. Maria, ela é especial, primeiro, porque ela é imaculada, ela nasceu sem pecado. Segundo, porque ela gestou o corpo divino da pessoa, o corpo humano da pessoa divina de Jesus. Terceiro, porque ela gerou o corpo místico de Jesus, que é a igreja. Então, a hierarquia de Nossa Senhora é muito maior, né? Existe um abismo entre qualquer santo e qualquer anjo, entre ela em glória, né? Existe um abismo enorme entre a gente e Nossa Senhora. Da mesma forma que existe um abismo enorme entre ela e Deus, claro. Mas a glória de Maria é muito maior do que a glória de qualquer santo. Tá bom? Continuando aqui. A devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para conseguir a salvação. Ele fala aqui: o douto e piedoso Soares, da Companhia de Jesus, o sábio e devoto Justo Lipsio, doutor da Universidade de Lovaina, e muitos outros provaram
incontestavelmente apoiados na opinião dos santos padres, entre outros Santo Agostinho, Santo Efrem, Diácono de Édessa, São Cirilo de Jerusalém, São Germano de Constantinopla, São João Damasceno, Santo Anselmo, São Bernardo, São Bernardino, São Tomás e São Boaventura, que a devoção à Santíssima Virgem é necessária à salvação e que é um sinal infalível de condenação. Opinião do próprio Ecolampádio e vários outros hereges, não ter estima e amor à Santíssima Virgem. Ao contrário, é indício certo de predestinação ser-lhe inteira e verdadeiramente devoto. As figuras e palavras do Antigo e do Novo Testamento o provam. A opinião e os exemplos dos santos o confirmam. A razão e a experiência o ensinam e demonstram. O próprio demônio e seus asseclas, premidos pela força da verdade, viram-se muitas vezes constrangidos a confessá-lo a seu pesar. De todas as passagens dos santos padres e doutores que compilei, para provar esta verdade, cito apenas uma para não me alongar. São João Damasceno, né? Ser devoto, ó Virgem Santíssima, é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que quer salvar. Então, Nossa Senhora, vou dar uma pausinha aqui, Nossa Senhora, ela é necessária para se salvar. Por que ela é necessária para se salvar? Você tem que ter pelo menos uma noção do porquê que a salvação passa pela necessidade de Nossa Senhora. Claro que aqui ele vai explicar muito mais do que eu, muito melhor do que eu, tá? Só que eu quero dar um parênteses aqui, para que a gente possa ter uma noção um pouquinho mais forte, né? Sobre o que a Nossa Senhora, do que a Nossa Senhora representa, né, na nossa sociedade, na nossa vida de santidade. Então vamos lá. A Virgem Santíssima, ela gestou o Salvador. Então a gente tem que, ao menos isso, a gente tem que ter de agradecimento a ela, de estima a ela. Porque Deus quis depender de Maria, então Ele quis que a gente tivesse a salvação por meio dela. Então isso é uma coisa incontestável. Você tem que ter pelo menos essa consciência e este respeito. Olha, ela é necessária para a salvação porque ela foi aquela que deu sim. Porque Deus, Ele quis depender de Maria. Ele quis depender do sim dela e ela deu sim. Então pelo menos isso a gente tem que ter de respeito, né? Pelo menos isso a gente tem que ter de estima, de honra, de agradecimento a Maria para a salvação ter acontecido. Então, né, digamos, por exemplo, que um evangélico esteja assistindo este vídeo. O que ele precisa, pelo menos? O que o evangélico precisa, pelo menos, ter em honra a Maria? Pelo menos essa honra de, poxa, ela deu sim para Jesus. Entre tantas que poderia ter sido, foi ela que deu o sim. Então, pelo menos isso tem que ter de respeito. Pelo menos isso tem que ter de amor, né? Mas para nós católicos, tem muito mais coisa que nós devemos nos colocar em estima e honraria à Virgem Santíssima. Porque o primeiro milagre foi por intercessão dela, ela pediu a Jesus. Quando fala sobre a obediência de Maria, né, ou a obediência daqueles que são os filhos de Deus, Maria foi a primeira que obedeceu à vontade de Deus, né? Então é isso que a gente tem que começar a colocar assim nos nossos pensamentos, a colocar assim nas nossas vontades, tá bom? Então eu vou continuar até o próximo ponto aqui, a gente já encerra, tá bom? O próprio São Luís diz aqui: eu poderia repetir aqui várias histórias que provam o que afirmo, entre outras, primeiro, aquela que vem
narrada nas Crônicas de São Francisco, em que se conta que o santo viu em êxtase uma escada enorme, em cujo topo, apoiado no céu, alvura avultava a Santíssima Virgem. E o santo compreendeu que aquela escada ele devia subir para chegar ao céu. Segundo a outra, narrada nas Crônicas de São Domingos, quando o santo pregava o rosário, nas proximidades de Carcassona, 15.000 demônios que possuíam a alma de um infeliz herege foram obrigados por ordem da Santíssima Virgem a confessar muitas verdades, grandes e consoladoras, referente à devoção a Maria. E eles, para a própria confusão, o fizeram com tanto ardor e clareza que não se pode ler essa autêntica narração e o panegírico que o demônio, embora constrangido, fez da devoção mariana, sem derramar lágrimas de alegria, ainda que pouco devoto seja da Santíssima Virgem. Então, assim, vamos concluir aqui nossa formação, no número 42, indo para o número 43, com essa ideia. O padre, o São Luís Maria Grignon de Montfort, está nos mostrando o seguinte: olha, a gente precisa de Maria para se salvar. Por quê? Porque ela foi salva por Jesus, mesmo antes de Jesus vir para o mundo. Como? Em vista dela ser a mãe de Jesus, Deus já a predestinou, Deus já deixou ela como imaculada, e a acumulou de graças, para que ela pudesse ser livre de verdade e pudesse aceitar o sim de Jesus, o sim de Deus para ela. Então, isso a gente já tem que ter de noção. Maria, ela é necessária porque ela nos apresenta e nos leva ao Cristo. Então, para você chegar até a escada que leva para o céu, você tem que entrar pela porta, passar pela porta que é Maria. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Eu quero agradecer a sua participação, que Deus abençoe você e fiquem todos com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.